caro professor Valdeci Cavalcante, a Escola Superior da Magistratura, entidade a que pertenço e de que sou diretor, agradece a sua simpática presença, lhe deseja uma boa tarde e aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Estamos aqui com muita honra e com muita satisfação participando desse programa aqui, ladeado de duas figuras do maior relevo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que é o desembargador Edivaldo Moura e o desembargador Valério Chaves. Eu começo fazendo ao ilustre entrevistado a primeira pergunta. Empresários e jovens empreendedores sociais avaliam que a igualdade de oportunidade começa na escola. Mas há um grande abismo entre a escola e o mundo do trabalho. Hoje, como é do conhecimento geral, grande parcela dos nossos jovens, sem saber das oportunidades que tem no mundo para escolher seus caminhos, ou por inexistência de políticas públicas, passam a pertencer ao mundo da violência e do crime. Nos centros metropolitanos e até da cidade de médio e de pequeno porte. Sabemos que o sistema Fé-Comércio tem uma grande preocupação com a questão do trabalho e da escola para os jovens, hoje em nosso estado. Que ações ou programas a Fé-Comércio desenvolve no Piauí voltados para os jovens e o combate à violência, o crime e a criminalidade? Bem, o sistema Fé-Comércio no Piauí, ele atende através de um programa chamado PSG, que é Programa Senac e Sesc de gratuidade. 70% de todas as nossas atividades, quer no Senac, quer no Sesc, são gratuitas, totalmente gratuitas. Então, você imagina que no ano passado nós tivemos 75 mil matrículas no Senac, 70% totalmente gratuita. Então, quer dizer, nós estamos dando uma grande oportunidade para a juventude e para as pessoas aqui no nosso estado. Inclusive, nós atendemos crianças, adultos e idosos em todas as nossas atividades. Então, veja bem, nós temos um programa chamado Senac Aprendiz, que ele foi implantado através da Lei 10.097, do ano de 2000, mas antes de 2000 nós já fazíamos, o Senac já fazia essa programação. Então, hoje, isso permite, de forma oficial, para não gerar nenhuma reclamação de vínculo de emprego do jovem com a empresa, ele vai estagiar numa empresa patrocinado pelo Senac ou pelo Sesc. Então, o que acontece? Ele vai trabalhar 3 dias na semana e vai receber a metade do salário mínimo. E vai trabalhar apenas um turno nesses 3 dias, vai trabalhar 12 horas por semana. E vai receber a metade do salário mínimo, um seguro de vida, vai receber farda e ele vai aprender uma profissão na parte prática. E no Senac, durante os outros 3 dias, ele vai aprender a parte teórica. Ele fica até 1 ano no Senac, mas pode ficar até mais, pode ficar até 2 anos se ele não conseguir desenvolver as tendências que nós queremos que ele desenvolva. Então, esse jovem chega no Senac, a gente o apanha da forma crua e bruta como vem, começa dando a ele uma semana de educação moral e cívica, higiene pessoal, e prepara esse jovem para ir para a empresa. Ele tem também um seguro de vida. E quando dá com 6 meses e 1 ano, as empresas não soltam mais esses jovens. As empresas preferem contratar esses jovens que já estão habituados à empresa do que fazer recrutamento ou seleção de elementos de fora do quadro. Então, ele já tem uma pessoa treinada pelo Senac, preparada pelo Senac e já habituado às práticas e às normas da empresa. Esse ano, aqui no Piauí, nós estamos atendendo 1.500 crianças. É uma coisa fantástica, é o programa que mais me encanta, porque eu venho da periferia da cidade de Parnaíba, onde eu trabalhava com o Grêmio Juvenil São Pedro, Grêmio Juvenil Carlos Carvalho, Grêmio Juvenil Presidente Médici, Grêmio Juvenil Frei Rogério. Então, a gente já tinha aquela base social de que, através dessas associações, com assistência dos adultos, é que nós vamos conseguir tirar o jovem da criminalidade. Doutor Valdeci, a minha pergunta é num outro contexto. Diz respeito a um problema crônico nosso aqui do Piauí, que é o Porto de Lis Corrêa.
Eu, certa feita, ouvi uma entrevista do senhor num órgão de comunicação e o senhor chegou a afirmar que só conheceu 2 pessoas interessadas em concluir o porto, que era o ex-governador Alberto Silva e o ex-ministro Reis Veloso. Foi. É verdade que a FEComércio deseja aproveitar a estrutura do porto para viabilizar um espaço para pequenas embarcações? É uma solução viável? Bem, eu agora, eu estava almoçando quando o telefone tocou, era o arquiteto Francisco Costa, da cidade de Parnaíba, que vinha chegando de Parnaíba com um projeto novo do Porto e da Marina para me entregar. E eu já autorizei, essa hora ele deve estar lá pela Federação de Comércio, a pagar o seu projeto de R$150 mil. É o segundo projeto, quer dizer, é uma adaptação. Por que segundo projeto? Porque o primeiro projeto tinha que tirar 1.000 e tantas casas. Não tinha como tirasse, não tinha um ser humano que tirasse 1.000 e tantas casas. Nenhuma revolução, coisa nenhuma. Então eu pedi a ele, olha, Costa, vamos salvar todas essas casas que estão aí, no fundo do chão de amarração, que tem uma avenida, e vamos passar agora uma nova avenida, saindo lá do Porto do Mole, quem vem do Mole, passa no fundo das casas. Uma avenida dupla, né? Mão dupla, né? 2 pistas, passa no fundo das casas. Nós vamos tirar com a draga, vamos tirar aquele aterro da lagoa, onde vai ficar a marina, jogar aqui e vamos fazer um asfalto bem aqui. O projeto ficou lindo, eu vou entregar esse projeto para o secretário Franzé. Vou entregar, eu estive com ele, o Evaldo Sirico e a assessora dele. Ele que me pediu que eu fosse lá. Então vou levar esse projeto. Estou esperando receber agora um DVD com esse projeto para apresentar aqui também, inclusive na imprensa. Esse projeto é fantástico. O que acontece? Nós passamos aqui em torno de 6 a 7 mil embarcações ligando Fortaleza a São Luís. Ele não para em Parnaíba, ou melhor, em Luiz Correia. E Luiz Correia seria um local estratégico. Inclusive, nesse projeto novo, ele está dentro do circuito das águas, ou seja, também circuito das emoções, que é Jericoacoara, Delta e Lençóis Maranhenses. Então nós vamos divulgar isso no Ceará, vamos divulgar isso no Maranhão, e a FEComércio tem condições de fazer tanto essa marina, como tem condições de fazer o porto. Agora nós não vamos pensar em fazer um porto de 400 milhões, R$1 bilhão, isso é loucura. Nós temos que criar um fato. Os americanos fazem isso, do norte, os americanos do norte. Eles, quando querem fazer uma coisa, primeiro eles criam um fato. Aí eles dizem, olha, vai dar certo, tá vendo? Então o que nós queremos fazer? Criar um fato. Nós queremos terminar o Porto de Luiz Correia no modelo de 1976, que era o modelo do Reis Veloso e o modelo do Alberto Silva. E é simples, porque a parte mais cara está feita, é aquele mole. Aquele caminho de pedra que eu era criança, vi fazendo aquilo ali, aquele caminho de pedra. Ali asfaltar, fazer um grande estacionamento na entrada, ali na beira-mar, um grande estacionamento na entrada para botar contêineres, caminhões, etc., guindastes. E hoje todos os guindastes são móveis. E depois de asfaltar, você vai pegar aquilo que já está feito, fazer tipo o que se fez aqui do Dr. Alberto fez na Poticabana, fazer aquele paredão, envelopar aquilo que está lá podre, aquelas colunas que estão enterradas, e tirar a areia daqui e jogar aqui dentro, e depois botar uma malha de aço e concretar. Está feito um cais, não vamos chamar nem de porto, é um cais. Só que ali encosta navio de pequeno porte e de médio porte, porque em 1920, o Lloyd brasileiro desembarcou uma quantidade imensa de locomotivas da Estrada de Ferro, vindo da Inglaterra, desembarcou para a Estrada de Ferro Central do Piauí. Eu tenho as fotos, eu tenho tudo. Eu patrocinei um livro do professor Iveltman sobre o Porto de Luiz Correia e toda a sua história. Eu lhe dei esse livro. Eu tenho. Eu dei esse livro para o senhor. Então, nós temos tudo isso aqui e é possível fazer. Agora, o que acontece é o seguinte, ainda hoje, em amarração, tem esse cais onde desembarcava esses navios. Eu agora lancei um livro sobre Alarico da Cunha, o Alarico da Cunha era despachante aduaneiro. Ele era empregado de uma companhia de navegação chamada Bootline, de um tio dele. Parnaíba, em 1920, tinha 40 companhias de navegação. Por que se justifica numa cidade pequena, que tinha na época 40 mil habitantes, 40 companhias de navegação na cidade de Parnaíba? Porque tinha movimento. Então você vê que é um local estratégico fantástico para se ter um porto, é ali em Parnaíba e não tem. Muito bem. Meu caro doutor Valdeci Cavalcante, a violência e o crime no momento ganham proporções de tragédia e desafiam os poderes públicos, especialmente
os desaparelhados órgãos repressivos que integram o sistema de justiça criminal, como o policial, o judicial e o penitenciário. Essa grave situação conjuntural levou o governo federal a decretar intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Como o ilustre entrevistado vê essa medida? Não seria mais interessante, mais inteligente, mais saudável se envolver todos os segmentos representativos da sociedade a que servimos através daquilo que eu chamo de comunitarização da segurança pública, dividindo a responsabilidade pelo êxito ou pelo fracasso da luta indormida e sem quartel contra a violência, o crime e a criminalidade no Brasil? Bem, se nós colocarmos, o governo, o Estado em si não tem condições de botar 2, 3 policiais em cada rua do país. Então, quem quiser praticar crime, vai conseguir praticar, porque não tem um agente lá repressor com a metralhadora direcionada para ele. Então, o crime só será, com certeza, reduzido no momento em que as pessoas estiverem conscientizadas de que não devem cometer o crime. Eu fui representando o presidente da Confederação Nacional do Comércio para uma missão empresarial na Colômbia. E, na época, pós a morte do grande comandante dos cartéis, lá colombiano. Então, o que fazer? Se ele tinha adotado uma prática de cada policial morto, quem matasse recebia tantos mil pesos. De cada prefeitura estourada ou colégio fechado, o traficante lá, o criminoso, receberia tantos mil pesos. Então esse cara implantou um terror em todo o país, em represália aos políticos que não o aceitaram como deputado no Congresso colombiano. Então o que aconteceu? Houve uma política de conscientização da sociedade. Cada morro daquele, que não tinha nem como subir, eles colocaram teleférico, gratuito, e de luxo com ar-condicionado. Você vai de teleférico e volta. Não precisa mais estar subindo vereda e morro, era um sofrimento muito grande. Segundo, todas as crianças em boas escolas e toda com farda bonita. Parecia até uma farda inglesa. Roupazinha, sainha de xadrez, plissada, uma blusazinha cremezinha muito bacana, não esqueço. Até as meninas ficavam todas bonitas, né? E os jovens também todos bem vestidos. Dinheiro emprestado para as esposas dos homens trabalharem lá, se não pudesse pagar aquele empréstimo que ela fazia, aqueles tapetes, cesta, chapéu, indústrias de camiseta, se não pudesse pagar, prorrogava o empréstimo e sem juros. Então, foi feita toda uma política educacional, uma política de ocupação das pessoas, de busca de renda, de emprego, e a Colômbia hoje é um país que está num amplo desenvolvimento, um crescimento fantástico. É um dos países que mais cresce no mundo e é o que mais cresce na América do Sul, é a Colômbia. Todas as riquezas da Venezuela foram para a Colômbia. Todas as empresas grandes do Brasil estão na Colômbia. Lá eu visitei a fábrica de carroceria desses ônibus que tem aí, visitei a Votorantim, visitei a Gerdau. Os chineses estão investindo lá horrores em metalurgia. Então, quer dizer, a Colômbia hoje é um país que você pode ir para lá, tem garantia jurídica, tem tudo, e uma tranquilidade para se viver. Então, o que foi que aconteceu? Não houve nenhuma intervenção federal. Houve uma política de comunitarização, houve uma política de conscientização de que cometer crime é pecado, cometer crime é ruim, vai preso e destrói o cidadão, destrói sua família e destrói a sociedade. Nós temos agora um ligeiro intervalo. Depois desse intervalo, recomeçaremos a nossa entrevista com a pergunta do desembargador Valério Chaves. Doutor Valdeci, a mini reforma eleitoral introduziu algumas mudanças em relação às eleições deste ano, notadamente no que diz respeito ao financiamento de campanha empresarial.
Como o senhor vê o atual modelo de campanha eleitoral sem o financiamento empresarial? A criação de um fundo não provoca distorções no sistema político? Em todas as democracias fortes do mundo, tem financiamento de campanha eleitoral. Todas têm. Agora, tem umas mais fortes ainda e mais democráticas ainda, como os Estados Unidos, onde é aberto. O empresário pode contribuir. Aqui hoje é proibido. Lá é aberto. O empresário contribui para um candidato. Se tiver 10 candidatos a presidente da República, ele contribui por 10. Entendeu? Não tem nenhum problema. Agora, o ruim é você roubar o dinheiro público para financiar a campanha. E não se faz campanha sem dinheiro. Não tem quem medir que faz uma campanha eleitoral sem dinheiro. Porque você tem que pagar a sua divulgação, você tem que pagar seus deslocamentos. Tudo isso é caro, tudo isso custa dinheiro. São reuniões, são lanches, são tanta coisa, mobilizar tanta gente. Então, o correto é que se a nossa legislação seguisse um modelo americano, deixa financiar, por exemplo, os trabalhadores financiam à vontade. A CUT recebeu, só um exemplo aqui, recebeu nos últimos 5 anos quase 6 bilhões de reais dos cofres do governo federal, que foi a metade daquela parte compulsória que vai para o Ministério do Trabalho, que são 20% de todas as contribuições. A CUT recebeu a metade desse dinheiro por uma lei que o presidente Lula efetivou em 2012. Então, desses 6 bilhões de reais, a CUT gastou todinho com campanha eleitoral. Sabe por quê? Vá ver as sedes dos sindicatos de trabalhadores. Não tem. Não existe. Quando tem, é um bagaço. É uma porcaria a sede dos sindicatos de trabalhadores. Por quê? Porque o dinheiro não foi investido na sede, não foi mobilizado em favor dos trabalhadores. Foi todo usado em campanha eleitoral. Para fazer uma maioria no Congresso, fazer uma maioria nas assembleias, eleger governadores, vereadores, etc. Então, o grande erro é esse. E o que aconteceu até hoje? Você não vê ninguém preso porque foi eleito com dinheiro financiado, retirado dos cofres públicos. Essa é que é a verdade. Então, a gente lamenta muito o que acontece. Eu, pelo menos, já tive diversos... Hoje mesmo recebi um convite para ser candidato a vice-governador, mas eu rejeito todos os convites, porque eu sei que não posso fazer campanha sem dinheiro e como eu tenho algum patrimônio, eu vou querer usar para me eleger. É natural que eu não vá querer perder a eleição. E é crime. E eu não vou entrar nessa de praticar um crime na minha idade, que eu não tenho mais condição de estar sendo preso nessa altura. É verdade. Doutor Valdeci Cavalcante, a Justiça Eleitoral efetivamente cumpre a contento e de forma exemplar a sua rotina burocrática, desde o alistamento à diplomação dos candidatos eleitos. Hoje, pelo que se sabe, o Brasil é reconhecido em todo o mundo pela forma como conduz os pleitos eleitorais em todo o nosso extenso território. Parece-me, todavia, que a Justiça Eleitoral ainda não se preocupou de forma efetiva com a conscientização do eleitor sobre a importância do ato de votar, melhorando o seu nível de conhecimento para que tenhamos uma legítima democracia representativa. Haverá, no seu entendimento, uma democracia representativa legítima se o voto ainda é tisnado pelo abuso do poder político, pelo abuso do poder econômico, pela fraude, pela corrupção, pela compra e venda de votos, que infelizmente se tem notícia em todo o país? Bem, eu morei em São Paulo 3 anos e fiquei lá uma época eleitoral e o Delfim Neto era candidato a deputado federal. Então chegou um determinado prefeito e disse, doutor Delfim, eu tenho aqui, junto com meus vereadores, nós temos aqui 10 mil votos para o senhor. Ele disse, quanto custa? Ele disse, doutor, o senhor vai pagar tantos R$1.000 para a gente passar esse voto para o senhor, para a gente gastar na campanha. Ele disse, tudo bem. Aí ele disse, mas o senhor vai ter que ir lá para conhecer o povo. Eu disse, não, eu quero, aumente aí, porque eu não quero ir lá. Aí o prefeito dobrou o valor para ele não ir lá. Então, as pessoas se elegem assim, muitas pessoas se elegem assim. Eu era menino, meu pai era político lá em Parnaíba,
E o Dino Pires Ferreira foi eleito vereador sucessivas vezes, sem andar em Parnaíba. Dino Pires, Pires Ferreira foi senador da República, sem andar no Piauí. As pessoas, um genro do Eurico Paduta foi eleito deputado federal do Piauí sem nem conhecer o Piauí. Então as pessoas eram eleitas comprando. Então essas pessoas não têm compromisso com o nosso Estado. Esse é o pior problema. Então, quando eu era garoto lá em Parnaíba, eu era presidente do Grêmio de São Pedro, esses grêmios de bairro, então nós convidávamos as pessoas, os professores de educação moral e cívica, para dar palestra para nós nessas eleições. Porque para conscientizar a juventude chegar em casa e conscientizar os pais de que vender o voto era a pior coisa que tinha. Você estava roubando todos os direitos e todos os possíveis recursos que viria para aquela nossa cidade. Olha, se você vender o voto, esse deputado não tem compromisso conosco. Vamos votar no deputado Pinheiro Machado, eu lembro no deputado Pinheiro Machado, que ele é de Parnaíba. Ele vai mandar tudo para cá. E realmente, nós elegemos Parnaíba, elegeu o Pinheiro Machado 3 vezes. Mas ele dava bolsa de estudo para todos nós lá. Nós tínhamos naquele tempo o programa de bolsa de estudo, nós tínhamos bolsa de estudo. Esse posto Luiz Correia, todas as verbas dele, ele botava as emendas dele para o posto Luiz Correia, botava emenda para as escolas. O Colégio Estadual Lima Ribeiro foi construído com emenda do Pinheiro Machado. A Avenida Pinheiro Machado foi construída com emenda do Pinheiro Machado. Então, quer dizer, quando nós votávamos no Parnaibano, quando nós votávamos no Alberto Silva, para deputado federal, para senador, o dinheiro fluía para a nossa cidade. Quando votávamos em outra, botava emenda lá para o Rio de Janeiro. Botava emenda lá para outro estado. Essa é que é a verdade. Doutor Valdeci, nós sabemos que os projetos de expansão do sistema Fé-Comércio não se restringem somente à indústria, ao comércio e ao turismo. A atuação também em outras áreas, como a cultural, por exemplo, com contribuições para a criação de instituições em vários municípios piauienses. É verdade. Que projeto de expansão a Fé-Comércio desenvolve ou tem em pauta para Teresina e para o interior do estado? Bem, dia 16 de março, nós vamos inaugurar uma obra linda, fantástica, lá em Floriano, na Avenida Calixto Lobo, uma obra de 5.000 e tantos metros quadrados, é um centro cultural. Embaixo, logo na entrada, você vai ver um teatro de arena, coberto, luxuoso, como se fosse aquele teatro de arena lá em Acrópolis, em Atenas. Coisa mais linda do mundo. Eu estive lá, fotografei, trouxe para o arquiteto. Eu quero um negócio desse aqui, bonito assim, e para chamar a atenção. Então esse teatro de arena vai ser um grande centro cultural em Floriano, onde vai ter todo tipo de manifestação cultural, aberto todo dia até 0 hora. Com internet, para todo mundo que chegar lá, tem internet, tem tudo, né? Além disso, nós vamos ter escola de dança, de balé, lutas marciais, escola de informática, biblioteca. É um grande centro cultural lá na cidade de Floriano. Dia 23, do dia 16 para outra sexta-feira, dia 23, vamos inaugurar em Floriano uma obra belíssima, projetada por um rapaz de Floriano. Eu sempre prefiro os arquitetos locais, chamado Oswaldinho, não sei se o senhor conhece, filho do doutor Oswaldo lá. Uma obra belíssima, um centro cultural, um centro de atividades sociais e educacionais do SESC. Também com quadra, biblioteca, escola para 1.000 crianças, uma coisa fantástica lá em Floriano. E começamos em Picos. E começamos também em Picos mais um prédio do SENAC, que já tem um prédio de 5 andares, como a demanda em Picos é muito grande, estamos fazendo mais um prédio de 5 andares. Aqui em Teresina, nós vamos inaugurar no dia 30 de junho, provavelmente, a maior obra de Teresina. Os piauienses vão se perguntar como era que Teresina vivia sem essa obra. Obra importantíssima. Nós vamos botar um centro de línguas, são 7 idiomas que o SENAC ensina de graça: inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, faltando um aí, mandarim e outras. São 7 idiomas que o SESC. E vai ter um centro cultural com galeria de arte, 3 teatros. Inclusive o teatro principal vai ter o nome do Teatro da Costa Silva. Então, quer dizer, é uma obra fantástica, uma obra de 60 milhões de reais, é a maior obra hoje em Teresina. E em Parnaíba estamos também tocando para inaugurar dia 29 de junho, ou 31, ou 1º de julho, uma maior obra da cidade, que é um centro empresarial, numa área de 2 hectares, que o prefeito Florentino doou. Estamos fazendo um centro empresarial com um prédio muito bonito para a Federação do Comércio, a arquitetura clássica, e do lado um prédio do SENAC para 20.000 alunos,
porque também a demanda em Ipanema é muito grande. E a Então, academia... nós temos uma quantidade imensa de obra no Piauí. A Academia de História de São Raimundo Nonato. A Academia de História de São Raimundo Nonato, nós fizemos um prédio lá muito bonito, lá do SESC e outro do SENAC. Fizemos já 2 ampliações, inclusive essa ampliação tem um auditório muito bonito, que nós já botamos o nome do Herculano Moraes, mas ele ainda hoje não foi receber. Então, nós estamos esperando o Herculano marcar para a gente botar a academia, né? Nós vamos criar agora, estamos criando essa academia agora, porque é muito importante. São Raimundo Nonato, eu tenho feito um esforço muito grande. Nós temos prédio SESC lá, prédio SENAC, e eu já me ofereci para fazer lá um hotel. E a doutora Margarete Coelho, que é gente muito boa, disse, doutor, assim nós vamos lhe dar o terreno. Eu estou aguardando, doutora Margarete. Só espera. Certo. Doutor Valdeci Cavalcante, eu quero parabenizá-lo pela modelar gestão que desenvolve à frente desse importante órgão. Digo isso porque tive a oportunidade de conhecer algumas das obras concebidas e realizadas pelo ilustre entrevistado. Obrigado. Em Oeiras, minha cidade natal, em Parnaíba, e eu venho acompanhando exatamente com todo o interesse possível, né, o que vem fazendo a FEComércio. Eu, por isso, felicito o ilustre entrevistado e chego à convicção de que essa foi uma das entrevistas que eu e o Valério Chaves, né, realizamos e que com certeza agradou a todos os nossos telespectadores. Obrigado. Que escutaram com vivo interesse e com a maior atenção. Obrigado. Eu estava exatamente vendo, antes do início da entrevista, conversando com o senhor lá fora, e realmente falando sobre esse extraordinário trabalho com esses 1.500 jovens, que se não fosse essa ação benfazeja e restauradora, com certeza seriam seríssimos candidatos a ocupar vagas na nossa casa de custódia. É verdade. É uma ação de prevenção criminal que eu diria, mesmo isolada, ela está produzindo, ela irá produzir os mais sazonados frutos para a sociedade piauiense. Meus parabéns e as palavras ficam para as considerações finais com o senhor. Bem, para fazer justiça, eu quero dizer que esse programa nasceu praticamente de uma entrevista que eu vi no jornal O Dia, que o desembargador Edivaldo Moura concedeu, falando que naquela época que em torno de 5.000 jovens estavam se candidatando à criminalidade por ano aqui no Piauí. E aquilo eu acordei naquele momento que a gente via muitos jovens na Avenida Campos Salles, Avenida Frei Serafim, Avenida Maranhão, cheirando cola nessa época, cheirando cola. Hoje você não vê mais, graças a Deus. E agora, desembargador, antes de entrar para essa entrevista, o senhor falou de que a gente devia fazer isso a nível nacional. E eu, como tenho uma certa aproximação com o presidente Temer, eu vou levar esse programa a ele e vou mostrar, para ver a possibilidade de a gente implantar esse programa a nível nacional, com muita ênfase, que vai ser muito simpático para ele, e ele vai ganhar alguns pontos no Ibope, na sua popularidade. E com a coordenação nacional da maior autoridade em segurança pública no Brasil e nas Américas, residente no Rio de Janeiro, que esteve a serviço da ONU até há 2 meses, Jorge da Silva. Muito bem. Professor Jorge da Silva. Muito obrigado. Obrigado. Em nome da escola. Obrigado aí. E no meu nome e no nome do desembargador Valério Chaves. Muito obrigado.